Olá, irmãos, aqui nós começamos um vídeo falando sobre a Terra Prometida e hoje nós vamos ler o livro de Josué. Assim, nós falamos no vídeo passado, sempre esqueço, das consequências de nós permanecermos ou não em Cristo. Se permanecemos, continuamos com a terra na mão. Se não permanecemos, nós corremos o risco de perder aquilo que Ele colocou na nossa mão e que com tanto sacrifício nós conseguimos. Então vamos permanecer em nome de Jesus Cristo. Vamos então ler capítulo 24, versículo 1 ao 13 do livro de Josué. Depois reuniu todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Disse então Josué a todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Além do rio habitaram antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão, e de Naor, que serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão da além do rio e o conduzi por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua descendência, dei-lhe Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei possessão no monte Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri o Egito com aquilo que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Depois que tirei vossos pais do Egito, vieste ao mar, e os egípcios perseguiram a vossos pais com carros e com cavaleiros até o mar Vermelho. Quando clamaram ao Senhor, Ele pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitastes no deserto muitos dias. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém os entreguei na vossa mão, e possuístes a sua terra, assim os destruí de diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Amonitas, e pelejou contra Israel, e mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir a Balaão, pelo que ele vos abençoou, e eu vos livrei da sua mão. E quando vós, passando o Jordão, viestes a Jericó, pelejaram contra vós os homens de Jericó e os amorreus, os perizeus, os cananeus, heteus, girgazeus, heveus, jebuseus, porém os entreguei na vossa mão. Pois enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram de diante de vós, como os 2 reis dos amorreus, não com a vossa espada nem com o vosso arco. E eu vos dei uma terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis de vinhas e de olivas que não plantastes. Aqui nós vamos ver as lembranças, né? O Criador coloca para eles lembranças de tudo o que aconteceu desde a época de Abraão, de Tera, né, o pai de Abraão, até a época deles. Como eles foram parar no Egito, como eles saíram do Egito, como Abraão andou, o filho que Abraão teve, tudo isso foi lembrado. E isso nós também temos que lembrar. Por isso também, eu repito de novo, construir memoriais é muito importante. Muito importante. Como eu já disse antes, não para idolatrar aquilo. Seja lá o que for que você vai construir como memorial, sabe, se é uma fotografia, se é uma carta, se é uma coisa escrita, se é um quadro que você vai fazer, eu não sei. Mas é sempre bom a gente ter um memorial. Aqui, como se o Criador tivesse levantado um memorial para eles de todas as coisas que aconteceu antes. Da história deles. Da história deles com o próprio Criador. Nós precisamos construir memoriais. Quando nós tivermos alcançado a nossa promessa, quando nós estivermos no meio da nossa promessa, daqui da terra, né, antes da vida eterna, vamos ficar fazendo força para lembrar, irmãos, desde o início da nossa caminhada, como Cristo chamou a gente, porque tudo isso faz parte também da promessa. Para tudo existe um propósito.
A gente falou aqui que as promessas de vida eterna, as promessas aqui na terra, tudo tem um propósito. Tudo na nossa vida tem um propósito. E a gente vai ver aqui Abraão, ele vai falar desde a época de Abraão, para você ver como tudo fluiu dentro de um propósito. O Criador tem um propósito em todas as coisas. E nós nunca podemos esquecer disso. E nós nunca podemos esquecer daquilo que Ele tem feito. Vamos fazer uma força hoje aí, né, à noite agora, para se lembrar, antes da gente dormir, desde o início da nossa caminhada, de todas as coisas boas. É um exercício que eu deixo para vocês e para mim. De todas as coisas boas que Ele já fez na nossa vida, de todas as coisas boas que Ele foi nos livrando, igual Ele falou aqui, da onde dele tirou a gente, de como a gente estava, de como nós estamos, de batalhas que nós passamos e Ele passou junto com a gente achou que Ele não estava, e a gente depois olhou para trás e falou, nossa, Ele estava comigo. Foi difícil pra caramba, mas eu persisti, eu venci. Nós precisamos de lembrar dessas coisas, irmãos. Nós precisamos sempre de lembrar dessas coisas, para não perder a gratidão. Amém? Então esse é um exercício, uma reflexão, já quase finalizando o vídeo. O vídeo não, o livro de Josué. Tá bom? Essa é a reflexão que eu deixo pro meu e pro seu coração. Bom, aqui nós terminamos mais um vídeo falando sobre a nossa terra prometida. Fiquem em Cristo e até o próximo vídeo. Tchau!